Então, você vê que está avançado. Fantástico. Agora, o último elemento que eu quero trazer aqui para conversar, Marcos, se você me permite, Claro. é dos Transformers, porque os Transformers são a base desses grandes modelos de linguagem do chat GPT, de coisas da mesma natureza, né? Então, a arquitetura do Transformer ela é meio complexa aqui. A grande sacada da arquitetura do Transformer é o seguinte: olha, para eu poder compreender melhor conteúdos, por exemplo, de texto, de linguagem, eu não posso olhar para uma palavra, uma outra palavra, uma frase, uma letra em relação a outra letra. Eu tenho que olhar para o texto como um todo. E a relação dos diversos itens, das diversas palavras, dos diversos significados que você tem lá entre eles, né? Ele falou que eu tenho que ter uma capacidade de multi-atenção. Eu vou mostrar o que isso significa na prática, no próximo slide, para ver se fica mais fácil do pessoal entender. Mas quando ele está falando de Transformer, consegue misturar, né? Ele consegue analisar cada uma das palavras, né? Ou das sílabas de uma forma. Meu melhor amigo e eu o amo, né? Tá aqui. Quando eu uso esse sistema de Transformer, ele vai ver cada uma das palavras, qual é a relação com qualquer outra palavra. E aí ele aprende os padrões daquela frase, daquele texto, né? E a gente consegue entender, por exemplo, né, tipo, nós conseguimos entender o que o sistema faz com esse exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu tire a palavra amigo da frase. E eu falo para o meu sistema, que já foi treinado com muitos textos, que foi treinado com padrão humano de linguagem, para ele identificar qual opção é a melhor. Tipo, Bert é o meu melhor viagem. Não faz sentido, né? Bert é o meu melhor amigo. Ah, poderia ser, e eu o amo. Bert é o meu melhor cachorro. Ah, funciona, e eu o amo. Bert é o meu melhor aspargo. Pô, não faz sentido. Então, depende da frase, né? Algumas palavras têm alta probabilidade de funcionar, outras palavras têm baixa probabilidade e zero probabilidade, né? Bert é o meu melhor aspargo, a gente não usa isso nunca. Então, é uma frase que faz zero sentido do ponto de vista probabilístico, né? O segundo caso, Bert é meu melhor amigo e eu o amo. Faz sentido. Eu o odeio. Estranho. Eu o admiro. Tudo bem. Eu o invejo. Mais ou menos. Eu o esqueço. Estranho. Então, tem palavras que também são mais adequadas. O que os grandes modelos de linguagem faz é justamente isso. Ele junta, ele aprende. Então, vamos falar aqui, sequência, ele aprende, né, com conjuntos cada vez maiores de dados. E hoje, esses grandes modelos de linguagem, eles são para gigantes, como a Google, como a DeepMind, que é uma empresa da Google, como a OpenAI, como a Microsoft, que tem parceria com a OpenAI, com a NVIDIA, com a Meta, né, que é a dona do Facebook. Eles estão desenvolvendo modelos cada vez maiores, que são treinados com cada vez mais volume de texto, que tem cada vez mais neurônios artificiais, mais conexões entre esses neurônios e geram sistemas que entendem a linguagem humana, seja ela a linguagem falada em países, o português, o inglês, o francês, linguagem como a matemática, que é uma linguagem que nós humanos criamos, linguagem como a música, linguagem como as linguagens de programação. Ela aprende sobre ela, esses padrões que eu acabei de mostrar lá no slide anterior, né? E ele aprende como? Você vê, o chat GPT, quando ele usava o GPT-3, o que foi a base de dados que foi usada para treinar o GPT? Olha aqui no GPT-3. Ele pegou lá o melhor do que tinha nos journals e nos books publicados no LibGen. Os melhores do ponto de vista de jornais acadêmicos. Os melhores, né, livros autopublicados no Smashwords. O melhor do Wikipedia, o melhor do que tem no Google, o melhor do que tem no arquivo da internet do passado, o melhor dos blogs, o melhor do GitHub, o melhor do New York Times, o melhor
dos blogs do WordPress, os melhores das patentes. Olha quanta coisa diferente que ele foi treinado, né? E com base nesse padrão de linguagem, ele consegue criar coisas incríveis. E a grande novidade do ChatGPT, porque esse modelo, viu, Marco, ele vem evoluindo. O primeiro GPT-1 é de 2018, se não me falha. Depois, não me falha a memória, né? 2019, eles lançaram o GPT-2. Em 2020, eles lançaram o GPT-3, estava muito bom já. Né? E agora, em março desse ano, eles lançaram a última versão, o GPT-4. Só que, para usar esses modelos, ainda tinha uma barreira. E a grande sacada da OpenAI foi criar o ChatGPT. E o que tem do ChatGPT de novidade? Primeiro, ele usa esse modelo de linguagem, muito bem treinado. O GPT-4, ele é muito bom, Os Large Language Models aí, o GPT-4 ele é muito bom, ele é treinado, ele tem mais parâmetros, ele tem mais informação do que o GPT-3. A gente não sabe quantos, porque dessa vez a OpenAI não divulgou, mas tem muito. Além disso, falou, vamos fazer uma interface mais fácil. Por que eu tenho que... Vamos fazer uma interface de chat. E a grande sacada de usar uma interface de chatbot, a gente está acostumado a falar com chatbot, né? Então, facilitou. Agora, tem um terceiro elemento, que é uma camada de preferência. Essa camada de preferência, ela cria um espaço que é organizado, é treinado por humanos. Os humanos vão lá ver as respostas, vão ver as respostas de um GPT da vida e vão falar, essa resposta está boa. Essa resposta não é adequada. Essa resposta ela está muito fraca. Essa resposta está errada. Então, com base na camada de preferência, eu consigo organizar respostas que são melhores do ponto de vista humano e consigo imputar uma espécie de personalidade, vamos dizer assim. Porque eu posso falar, não, eu quero que você dê respostas neutras em relação a discussões de religião, discussões de gênero, discussões de política, né? Ou eu quero que você dê uma resposta que tenha ideais mais republicanos, mais democratas, mais de direita, mais de esquerda. Então eu posso incorporar num grande modelo de linguagem vamos dizer assim, uma personalidade de como é o mais adequado responder. Responda usando palavras em gíria. Não, vamos usar palavreado mais formal. Né? Se a gente quisesse fazer o nosso GPT carioca, ou paulista, ou né, mineiro, provavelmente ele ia usar outras frases, outras palavras que serão mais prováveis dentro daquela conversa. Então, dá para se fazer isso. Dá para se criar essa camada de preferência e também utilização de dados externos. Hoje estamos falando de plugins, você consegue fazer o fine tuning, você consegue treinar um GPT com os seus produtos, a sua base de dados. Então, isso é algo incrível. Você tem lá 2 modelos interessantíssimos. Um da OpenAI, que é baseado num treinamento prévio. E aí, esse modelo é treinado até setembro de 2021. Coisas que aconteceram depois desse ano, desse período. Ele não foi treinado, mas ele pode incorporar através de dados externos. Ou você tem um modelo baseado, como a própria Google, que usa a informação da internet em tempo real. Né? Então, a Palm, né, que tem sido usado aí como uma das propostas do Bard, usaria a internet em tempo real. Então, olha que legal, né, que dá para fazer. E aí tem muita coisa bacana. Alexandre, posso fazer uma pergunta, aproveitando o seu slide? Vou até nele, por favor. Dá para você explicar para a gente a diferença entre GPT e Palm, que é o modelo do LLM? Então, não sei se ficou claro aí os modelos de linguagem, né? Os modelos de linguagem... Nós temos os modelos de linguagem ou os generativos, né? A gente está falando dos modelos de linguagem. E dos modelos de linguagem, você tem o GPT e o Palm. É isso? Dos modelos de linguagem, você tem vários. Né? Eu peguei 2 exemplos aqui. Né? Tá. O que é um modelo de linguagem? O modelo de linguagem, você pega lá aquela arquitetura Transformer, né? Você pega ela, né, cria uma rede neural enorme, que tem
a arquitetura cognitiva do Transformer, você coloca vários neurônios artificiais, e a diferença desses modelos normalmente está no tamanho, no número de parâmetros que eles têm, né? No tamanho dessa rede neural e dos pesos que você tem de cada neurônio em relação ao outro, que são os parâmetros. Essa que é a diferença. Né? E essa é uma das diferenças, e a outra diferença é como você fez a curadoria dos dados. Então, o que você usou para alimentar fazer o treinamento, o pré-treinamento daquele modelo. Então, a Google tem usado a curadoria dela, a OpenAI tem usado a curadoria dela, e cada um pode usar a sua própria curadoria, tá? Para nós, usuários da indústria, como que a gente faz para selecionar qual seria melhor para nós? Então, esses modelos aqui, eles são modelos mais amplos. Eu acho que ambos aí vão ter performances muito boas, tá? Agora, eventualmente, para uma indústria, eu teria que fazer o fine tuning, que a gente chama, né? E o fine tuning, que é fazer o ajuste fino daquele modelo para conhecimento específico daquela indústria. Tem empresas especializadas nisso, em falar, vamos usar o modelo da Google, da OpenAI, da Meta, para fazer o fine tuning e treinar a sua base de conhecimento. Nas indústrias, Alexandre, nós temos os bancos de dados relacionais e os bancos de dados temporais. Os bancos de dados temporais são aqueles que registram variáveis pressão, vazão, temperatura, nível de tanques, densidade, viscosidades, e ele vai registrando. Né? É como se fosse um registrador de penas, aquele antigo, lembra? Eterno, né? De muitas variáveis. Você pode colocar quais variáveis você quiser ali. Pode ser tanto as contínuas como as discretas, né? E os relacionais, tudo que é aplicação de banco de dados que você vai fazer relacionamento, né? Com dados de planejamento, com dados de execução, etc. Só essas informações é o suficiente para criar input para a inteligência artificial, ou é necessário eu agregar outras fontes? Então, eu diria que são coisas diferentes, tá, Marco? Porque no final, os grandes modelos de linguagem, o que eles são bons? Em linguagem. Eles servem para entender, compreender, processar, manipular linguagem. Se você precisa de vocabulário específico para fazer com que esses modelos entendam entre aspas, tá? Que consigam correlacionar termos que você usa na sua empresa, né? Do catálogo de produtos, dos clientes, tá? Para conversar com a sua base de dados, você vai precisar fazer esse ajuste fino. A sua base de dados... Aí não dá para ser LLM. Pode ser LLM, para você treinar nas palavras, nos conceitos, para poder conversar com essa base de dados. Aí, a partir daí, você pode ter outros modelos, porque, tipo, para fazer análise de série temporal, os grandes modelos de linguagem não são os melhores. Tem outras opções. Aí tem que usar um generativo. Né? Aí não vai ser um generativo. Então, o que as empresas estão trabalhando? E por isso que eu falo da importância de olhar no longo prazo, ter uma estratégia. Porque você pode falar, não, eu tenho lá uma base de dados que eu já treinei, já identifiquei padrões, né, de alerta, de problemas, de performance na minha base de dados. Agora eu quero fazer o meu sistema conseguir conversar comigo com base naqueles dados e receber inputs meus em linguagem natural para fazer mudanças, para fazer operações com aquele sistema. Entendeu o que eu estou falando? Então, você está querendo criar um assistente seu que vai interpretar aqueles dados, trazer em linguagem que eu consiga conversar com ele, e eu vou lá conversar de volta. Então, você tem uma outra camada de solução, que aí entra o Large Language Models, que entende o jargão da sua empresa, consegue conversar com a camada original que gera os padrões, e consegue trazer perguntas e atuar como... Aí você está um projeto enorme com mais de uma camada aí, tá, Marco? Claríssimo. Muito obrigado.